O que é igreja? A igreja é o acervo moral, não para tornar toda a sociedade moral, mas como um padrão evangelístico e como um padrão de juízo. A igreja passa agora a ser uma referência quando Cristo agora, na cruz do Calvário, morre, ressuscita ao terceiro dia, e aí pela obra do arrependimento tem convertido homens e mulheres e transformado eles à natureza de Cristo. Esse povo é aquele a que ele diz, olha, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então o conselho aqui de João é, não ame o mundo e nem no que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse é o conselho para a igreja. Isso não é um conselho evangelístico, isso é um conselho doutrinário. Não ame o mundo e nada que há nele. Se Cristo nos cataloga como indivíduos que não são dessa terra, peregrinos em terra alheia, se nós não somos territoriais, mas a andança dos 40 anos do povo hebreu representa tipologicamente que a igreja não tem base fixa sobre essa terra, esperando uma cidade melhor, assim também nós não podemos olhar essa terra como instrumento habitável pela igreja, como terra desejável pela igreja. Um dos juízos de Deus nas Escrituras, se eu não me engano, em Oséias 2:10 vai dizer, olha, por vocês terem um coração dividido, é que vocês estão cobertos de maldição. Por vocês terem um coração dividido, é que vocês estão imundados em todo tipo de maldição. A maldição sobre o homem vem pelo coração dividido. É impossível amar a dois senhores. É impossível servir a dois senhores. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém é amigo do mundo, é inimigo de... Não há associação das trevas com a luz. Não há essa interação, nem essa diplomacia. Ele nos transportou das trevas, que é todo esse sistema de mundo corrompido, para o reino do Filho do seu amor, que é o reino que não é dessa terra, desse mundo. O próprio Senhor Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, vocês não teriam feito isso. Então, como que a igreja precisa cuidar disso? Por que temos que ter o pleno zelo e atenção quanto a isso? O verso 17 vai dizer assim, 16 diz, porque tudo que há no mundo, verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba do quê? Isso não é do Pai, mas de quem? Do mundo. Tudo que há, tudo que existe, e toda essa corrupção está dentro da religião também. Não ache que a igreja evangélica não é mundana, porque ela é também. E por que ela é? Porque quando você vê dentro do meio evangélico pessoas querendo título, posições, serem vistos, honrados, enriquecidos, logo é mundano. Na verdade é um mundo só que gospel. Então tudo que há no mundo é soberba, arrogância, é concupiscência, desejo incontrolável. Tudo vale pelo prazer, pela fama, tudo vale pelo poder, pelo dinheiro. Tudo é possível. Mas o verso 17 é um alerta para mim e para você. O mundo passa e as suas concupiscências também.
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então ele diferencia amar ao mundo é amar algo temporário. E se eu amo o mundo com suas coisas temporárias, passageiras, todo o meu amor será passageiro, a minha vida estará relacionada só a isso. Depois o que resta para mim? Uma grande expectação de juízo, de ardor, como diz as Escrituras. Se você está decidido a amar o mundo, então ame com toda a sua vontade. Se você está decidido a amar o mundo, se entregue de todo o seu coração, porque assim que acabar você não terá mais nada. Você quer se prostituir? Se entregue. Deite com mais homens que você puder deitar. Faça loucuras maiores que você puder fazer. Porque vai chegar um dia que tudo isso vai acabar. E o grande furor de Deus se estabelecerá. E não haverá você nenhum momento mais de desejo ou prazer. Só um grande ardor e furor eterno. As Escrituras dizem, está sujo? Então, faz o quê? Vai! Vai de ponta! Não fique com essa vidinha religiosa. Você quer? Então vai. Não tem ninguém para te segurar. Mas se queres a Deus, sofra por amor a isso. 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera. O amor é sofredor. O amor de Deus que uma vez nos alcançou, ele não é relacionado ao amor do mundo. Se alguém ama a Deus, ele não ama o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Não há como alguém amar o mundo e ainda continuar amando a Deus, ou vice-versa. É impossível. Então, se você quer Deus, se você ainda entende a graça de Cristo, a obra de sua salvação, exija que você destrua do seu coração todo o desejo e amor por esse mundo. E não importa o quanto isso vai te custar, pouco interessa quanto isso vai doer. Porque qualquer dor que você sofra pela renúncia desse tempo, vai durar enquanto você viver. Depois virá um gozo eterno de plena satisfação e habitação grandiosa com grande Deus por toda a eternidade. Então uma fração de segundo que é a sua vida, que na Bíblia é chamada de sopro, de vento, tudo que você renunciar nisso, vai ecoar ao seu favor na eternidade. Porque tudo que deixamos nessa vida, ele diz, aquele que deixar pai, mãe, aquele que negar a sua própria vida, terá 100 vezes mais, e os 100 vezes mais não é de coisas. É uma figura de linguagem para falar de algo muito mais abundante do que você poderia ter aqui na terra. O mundo passa e a sua concupiscência também. O mundo passa e as possibilidades também passam. Mas a vida eterna está naqueles que fazem a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É o que está em Romanos 12, comigo. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita o quê? Então ele diz, olha, não seja conforme esse mundo. Antes de vir para cá, minha esposa começou a explanar comigo esse texto e um outro texto. E aquilo começou a falar fortemente comigo, exatamente isso. Ela foi esclarecida de algo, e aquilo começou a encher o meu coração, dizendo assim, poxa, não é exatamente isso. A sã doutrina é a conservação da igreja diante de toda essa corrupção. Então ele está dizendo assim, não se conforme o mundo, é não se conformar no sentido de olhar para ele e achar ele plenamente normal e ser moldado ao longo do tempo com sua ideologia. Não seja conforme o mundo, verso 2. Mas transformai-vos pela renovação do quê?
para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem é que permanece para sempre, segundo 1 João lá, capítulo 2, verso 17? É aquele que faz a vontade de quem? Do Pai. 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de quem? De Deus. O que é a vontade dele? A vossa santificação, que vos abstenhais do quê? Da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu próprio corpo, em santificação e o que mais? E honra, não nas paixões e nas concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus, ou aqueles que não são igreja em Cristo Jesus. A vontade dele é a santificação, e a santificação está ligada intimamente ao fato de você não ter o mesmo comportamento que o mundo. E qual é o comportamento do mundo? São as paixões e as concupiscências. E como se conservar diante disso? A cristandade começa a perder a referência. Eles não conseguem olhar para o próprio corpo, para a própria vida, o próprio comportamento, o próprio vocabulário, a própria postura, o que é realmente reto. E entra num relativismo comportamental absurdo. As pessoas chegam a dizer assim, quando você olha para ela e diz assim, meu irmão, minha irmã, não anda assim, que isso é um comportamento que não está de acordo com os princípios da fé. As pessoas têm algum argumento, Deus quer o meu coração. Deus não é açougueiro. Ele não chega no balcão, só o coração, por favor. Tessalonicenses vai dizer, o Deus de paz o santifica em tudo, alma, corpo e espírito. A santificação é a plenitude de Deus sendo abundante em nós e nos amadurecendo a entender que tudo aquilo que eu sou não é meu e que foi comprado por um bom preço e que não sois de vós mesmo e que você não tem direito de em sua carnalidade dar destino a algo que não é seu. Aí a pessoa fala assim, a vida é minha. Então, manda ela para o céu. É sua? Então tá. Leva ela para o céu. A Bíblia diz que Ele é Senhor de vivos e de mortos. Quando lá em Apocalipse diz que o mar deu os seus mortos que nele havia, o sepulcro deu os mortos que nele havia, ele não perguntou se estava vivo, se estava inteiro, se foi cremado e virou pó, lançado de cima de um helicóptero no mar. Ele não perguntou, só disse, me dá, e teve que dar tudo, cada célula, cada partícula, porque Ele é Senhor. E a própria Escritura diz, não teme aquele que só pode matar o corpo, mas aquele que além de matar o corpo, dá destino para a alma. A vida é sua? Então leva ela para o céu. A vida é sua? Então quero ver. Tira ela do caminho do inferno. O resgate de Cristo é para nos tirar da prisão do pecado, em que agora o homem escravizado, sem direitos, totalmente devocionado à corrupção de sua natureza, agora pelo conhecimento da verdade, introduzindo nele fé, graça e misericórdia, tem agora arrependimento e sai da escravidão do pecado para ter a vida agora livre no cativeiro da fé. 2 Coríntios 10, verso de número 3. Porque andando na carne, ou seja, em natureza humana, não militamos segundo a carne ou a vontade dela. Verso 4. Porque as armas de nossa batalha ou milícia não são o quê? Carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir toda resistência ou fortaleza, destruindo o conselho de toda altivez, que é pretensão, arrogância, de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento ao quê? E estando pronto para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Em Efésios 4 chega a dizer que ele levou preso o que prendia, levou cativo o cativeiro.
Eu entendo que a nossa libertação só seremos totalmente livres se estivermos totalmente presos em Cristo. Porque do que estamos sendo livres? Das amarras do pecado. Em que, nessas amarras, temos a ilusão de fazermos. E temos vontade própria. Mas Paulo, em Efésios 2, chega a dizer que nós andávamos segundo o desejo de nossos pensamentos e carne. E éramos filhos da ira, por natureza. Ele estava falando que a nossa natureza só vai produzir isso. Assim, a condição humana, ela é totalmente devocional ao pecado, porque é uma questão de sua natureza. E pode haver qualquer coisa, mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que há nessa natureza vai se manifestar. Agora a igreja, o povo, chamado por ele como o seu povo, eles precisam entender o caminho de se conservar diante disso tudo, para que não seja pego em tropeço, achando estar em Cristo, mas amando este mundo, amando riqueza, amando adultério, amando todo tipo de corrupção. Para que não seja pego nisso, ele precisa se atentar para algo fundamental, a sua conservação. E acontece aqui, Efésios capítulo de número 5, o verso de número 1, conselho de Paulo: sedes, pois, imitadores de Deus, como quem? Filhos amados. Todos nós declaramos que somos filhos de Deus. Todos nós falamos que Deus é o nosso Pai. Mas a característica aqui, ele está dizendo, é alguém que reproduz a natureza de Deus. Pedro chega a dizer que, pela obra da sua salvação, ele nos fez participante da natureza divina. Então o conselho aqui de Paulo é, olha, preste atenção, se o que você vive reproduz a natureza do Pai. O verso 2 ele está dizendo, andai em quê? Em amor. O primeiro e grande atributo necessário para a igreja, para obedecer, para temer, para servir, para fazer qualquer coisa e para ser qualquer coisa, é o atributo que ele jamais teria. É o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. O amor que excede todo entendimento. O amor que faz produzir em nós o amor ao Pai de todo o coração. Que faz amar o próximo como a mim mesmo. Andai em amor, ou seja, viva em pleno amor. E não amor emocional, não amor sentimental. Um amor como consciência. Aqui amor é um atributo de consciência. Não é um sentimento circunstancial. E nem um aspecto emocional. Mas é uma plena consciência do que Cristo fez. E isso manifestou em mim por ele amor. Como diz em 1 João. Em 1 João, não que tenhamos amado ele primeiro, mas ele o quê? Nos amou primeiro. Então nosso amor, como resultado do amor dele por nós, plena satisfação e salvação, quer ser preservado dessa corrupção que há no mundo, para que você não adere ao que está acontecendo por aí. Simples, concentre-se no amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Coríntios, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele tem a plena consciência de que o amor de Deus está exclusivamente revelado em Jesus Cristo e que ele precisa estar devocionado a isso, plenamente satisfeito com o sacrifício de Cristo e agora detestando o mundo. E esse amor nele torna inviolável o que foi promovido nele. Por isso que quem ama a Deus nunca será chamado de desviado. Por isso que quem ama ao Senhor nunca será contado entre os que retrocederam. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus e cheiro suave. Ame a Deus e ame ao seu próximo com sua vida. Verso 3. Mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda nomeeis entre vós
como convém o santo. Verso 4. Nem torpeza, nem parvoíce. Torpeza, ato vergonhoso, ato imoral. O verso 8 diz assim, olha: mas a prostituição e toda a impureza e avareza, que nem ainda nomeeis entre vós, que não é aceitável ser visto ou nomeado entre vocês. Nem a torpeza, que é o ato vergonhoso, obsceno. A parvoíce, que é a tolice, não seja tolo. Nem a chocarrice, brincadeiras, piadas, que chegam a ofender, magoar, menosprezar, diminuir o próximo. É impossível pensar a igreja em Cristo, que é a esperançosa dos céus, viver com essas coisas, aderindo a toda a imoralidade, avareza. Como que você pensa alguém querendo a eternidade, querendo dinheiro? E o maior número de dinheiro possível, que é a avareza, que está escrito aí no verso 3, o verso 4, torpeza, que é a obscenidade, a parvoíce, comportamento tolo, burro, ignorante, e nem a chocarrice, que são todas as brincadeiras inúteis, que menosprezam a fé, menosprezam o próximo. Não faz sentido nenhum alguém na graça de Cristo, que deve amar o seu próximo como a si mesmo, fazer algo para alguém que não serve para ele. Então, como pode um meio cristão, alguém brincar com outro e rir da necessidade, dificuldade de alguém? Aí ele continua: que não convém, mas antes ações de quê? De graça, uma atitude de graça, uma vida de pleno agradecimento. Ele já começa a tratar isso desde o verso do capítulo 4, verso 17. Olha aí o capítulo 4, verso 17. E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também quem? Os outros gentios, na vaidade do quê? Do seu sentido. Entenebrecidos na onde? Com a mente obscura. Lembra lá de Romanos 12, 2? Mas renovei-os no vosso o quê? Entendimento. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pelo quê? A ignorância que há nele, pela dureza do quê? Do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim a quem? A Cristo. Se é que tendes ouvido, e nele fostes o quê? Ensinado com toda esta verdade em Jesus. Que quanto ao tratado passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela corrupção do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos vistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai o quê? A verdade, cada um com quem? Com seu próximo. Fale a verdade com seu próximo, não minta mais, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, ou seja, a ira vai vir até você, mas não siga a orientação dela, não peque, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não alimente a sua ira todos os dias. Você vai sentir ira, mas não haja por ela. Verso 27, não deis lugar a quem? Ao diabo, não ofereça a ele oportunidade de te doutrinar. Verso 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha e o que repartir com os que tiver necessidade. Olha para você ver o nível da obra. Era ladrão, tomava dos outros, agora não só parou de roubar, que agora, além de parar de roubar, trabalha e ainda divide. O que tirava, agora dá. Verso 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, uma palavra torta, mas só o que for boa para proveito, e o que? A edificação, para que dê graça
aos que a ouvem. Ele está dizendo assim para esse crente em Cristo Jesus: olha, não fica falando besteira, um diálogo podre. Fale só o que edifica. Um salvo precisa ter um diálogo que edifica e que gere graça ao coração do seu próximo. Verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o selo de Deus, no qual estáis selados para o dia do quê? Não traga tristeza a Deus por isso. Verso 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirado de entre. Não se pode admitir entre aqueles que preservam a fé que hajam entre eles amargura, ira, cólera, gritaria, contenda, blasfêmia ou malícia, em espécie alguma, como se fosse algo natural que será tirado com o tempo. Não, é inadmissível. É inadmissível. Não é algo a ser tirado com o tempo, é algo a ser intolerável. Malícia, amargura, ira, contenda, gritaria. Isso é intolerável, inaceitável. Isso não pode haver em espécie alguma. Verso 32. Antes sedes uns para os outros, o quê? Benignos. Que mais? Que mais? Como o quê? Essa é a nossa conservação. Quando você se atenta pela forma que Cristo te perdoou, você passa a olhar para o seu próximo como alguém que você precisa cooperá-lo em sua conservação. Então seja benignos, misericordioso e perdoando uns aos outros. Ele está falando de nossa conservação. Tudo está intimamente conectado. O mundo está ruindo, toda moral está ruindo, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, todo tipo de perversidade, corrupção. As religiões nenhuma se salvarão, nenhuma é representante de Deus, somente o evangelho de Jesus Cristo o representa entre os homens. E aí ele está virando para a igreja se conservar nisso. Não interessa como o mundo age por aí, nós não temos o direito de desfigurar a verdade associando o comportamento secular aos princípios da fé, de forma alguma. Isso é inaceitável, impensável. Aí ele entra no capítulo 5 dizendo isso: olha, vocês precisam ser imitadores de Deus como filhos. O Senhor Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. O Senhor Jesus conservou toda a sã doutrina do Pai dado a ele até o final de sua morte e ressuscitou pautado nela, e por isso está à destra do Pai, sendo contado como o próprio Deus. Porque ele não negociou em absolutamente circunstância nenhuma, nem na fome, nem na angústia dele, nem enquanto estava apanhando, nem enquanto foi defamado, em nenhum do seu aspecto da circunstância de sua vida, ele negou a fé ou pôs em xeque a possibilidade de se tornar um infiel. Mas todavia, Cristo sendo fiel até a morte, obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. Então agora nós, reproduzindo esta natureza, Efésios 5:5, porque bem sabeis que nenhum fornicador, nenhum impuro, nenhum que mais, o que é o quê? Idólatra, tem herança onde? Qual é a nossa herança? Qual é a sua herança? A vida eterna. Qualquer um que ama e viva nessas coisas não tem parte nessa herança. Aí o verso 6, vem os falsos amenizando o problema, né? Ninguém vos engane com palavras o quê? Vãs ou vazias. Porque por estas coisas vem o quê? Sobre quem?
A ira de Deus não será amenizada porque você é evangélico. A ira de Deus não será amenizada porque você é um obreiro, porque você é músico, porque você prega. Aqui está dizendo que o aspecto de continuar desobediente a Deus me deixa na mesma condição de antes. E ninguém pode te enganar com discursos vazios. Eu não esqueço nunca que um dia eu fui pregar numa denominação que estava cheia, mais de 1000 pessoas. E eu comecei a dizer para eles sobre Apocalipse capítulo 3, sobre Cristo, sobre a porta que Deus abre e ninguém fecha. Aí eu comecei a dizer assim, olha, essa porta que Deus abre e ninguém fecha, não é porta de emprego ou porta de vitória na vida. A porta é lá de João 10. Jesus diz, eu sou a porta. A porta que ele abriu e ninguém fecha é Cristo. E aquele fecha que ninguém abre é Cristo. E eu mal sabia que a campanha da igreja era das portas abertas. Foi tomado o microfone das minhas mãos e o dono daquela igreja disse assim, gente, não, vamos encerrar, Deus abençoe vocês, nós vamos continuar aqui na campanha das portas abertas, não importa se você é desobediente, se não é, Deus vai abrir porta mesmo, se você for fiel e trazer, Deus vai abrir. Isso é um discurso de palavra vazia. Eles não querem a consciência de arrependimento, eles querem as finanças, os recursos, o dinheiro que podem trazer. Por que aquele homem me impediu de falar? Porque eu menti? Ele me impediu de falar porque eu distorci? Porque eu estava depondo contra aquela mentira. No púlpito dele. Que ele comprou com o dinheiro daquela massa. E estava construindo outro prédio muito maior. Ninguém vos engane que você vai vencer. Ninguém vos engane dizendo assim, olha, a vitória é sua. Ninguém vos engane, a grande verdade é, desobediente ainda anda em desobediência, filho da desobediência. Existe uma ira repousada sobre isso. A obediência que Deus está exigindo nas Escrituras não é um capricho de Deus. É um cuidado de Deus para você ser salvo. Deus querer que você seja obediente é um cuidado dele para te livrar do engano da sua mente perversa e corrupta, que trouxe a sua vontade a todo tipo de heresia. Então o mundo está aí. Você vai ver cada dia mais corrupção, você vai ver sensualidade. Depois você digita lá na internet, provavelmente você gosta, abre lá, YouTube, vai ver. As heresias dentro das denominações, como que dinheiro é o amor deles. É engraçado que eu me pego a pensar uma coisa. Eu não vejo por aí as pessoas falando da ira de Deus, do juízo de Deus, em que é necessário abandonar tudo. Eu não vejo por aí, eles não são hereges, mas quando eu falo que dízimo da tribo de Levi não é para a igreja, eu que sou herege. Mas eles não falam do arrependimento, das obras mortas, de abandono, de se concentrar somente na vinda de Cristo, para que não os ajunteis tesouro na terra. Pense, irmãos, conserve a sua mente. Agora, se você quer esse mundo, não ligue para o que eu estou dizendo. Se você quer esta vida deliberada, não ligue, vai se prostituir. Esquece o que eu estou dizendo. Isso não vale para você. Aquele que está sujo, vai mais ainda. Se enfia de cabeça. Você quer carnalidade, prostituição, avareza. Você quer todo tipo dessas coisas? Vai de cabeça. Nem perca seu tempo tentando amenizar as coisas indo na igreja evangélica. Não tem amenização, não vai diminuir. Vai de cabeça. Mas se há em você alguma ponta de reconhecimento de que tudo isso é uma obra, que é uma ofensa diante de Deus, se desespere diante disso e se arrependa, porque enquanto a corrupção cresça no mundo, a igreja precisa continuar sendo esse acervo entre essa humanidade, porque nós seremos o único foco de luz em meio a toda essa escuridão. Vós sois a luz do mundo. Nós seremos a única ponta de tempero em todo esse
essa terra sem sabor. Paulo chega a dizer: vós sois o bom perfume de Cristo. E como bom perfume, para uns vai ser perfume de vida e para outros de morte. A igreja, se acervar disso e se atentar a isso, ela vai ser uma exposição pública da verdade do Evangelho, sem discurso. Aí você não vai precisar ficar falando assim: você precisa ir para a igreja. Só bastar as pessoas conviver com você, elas verão o que é ser igreja. Você será uma pregação ambulante em seu trabalho, em sua casa, em sua família, em todo o seu grupo de relações, porque você conserva o Evangelho. Aí você será o bom perfume para aquele que te ouvir e receber a graça do Evangelho, cheiro de vida. Para aquele que olhar para você e desprezar toda aquela verdade, cheiro de morte. Então o acervo moral da igreja é evangelização para alguns e é juízo para outros. Efésios 5:7. Portanto, não seja o quê? Os seus companheiros. Não seja o quê? Seus parceiros. Verso 8. Porque em outro tempo eres o quê? Trevas, mas agora andai como quem? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e o quê? É aqui que evidencia o Espírito Santo. Se fala tanto do Espírito Santo, principalmente dentro do sistema religioso evangélico. Espírito Santo é uma sensação. Você quer saber quem é cheio do Espírito Santo? É só saber quantas cadeiras ele jogou para longe. É o quanto ele gritou, saiu correndo. Evidência do Espírito Santo é bondade, justiça e verdade. É os atributos de Cristo dentro desse indivíduo, o tornando um ser quebrantado, inclinado à obediência. Qualquer outra coisa, experiência pessoal. E eu não tenho nada a ver com isso, e a palavra nem compromisso tem com isso. Verso 10. Aprovando o que é agradável a quem? Então esse indivíduo só vai aprovar aquilo que agrada a Deus. Pronto. 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas. Não tenha relação com as obras infrutuosas. Antes fazer o quê? Condene-a. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, já é torpe. Até o que eles praticam em particular, dá nome para isso. A gente tem que bater na boca. Mas são crentes. São gospels. Mas até o que eles fazem oculto, se para falar tem que, não pode nem dizer. Se dizer não pode. Estamos brincando com a vinda de Cristo, irmãos. Isso está custando alma. Isso está custando eternidade. Queria falar, não, mas o seu celular está te vendendo. Está te pondo num buraco sem fim. Marido, mulher, que não tem acesso um ao outro. Isso não vai dar certo. O celular do filho tem senha. A mãe e o pai não sabem qual senha que é. Fala assim, filho, deixa eu ver aqui, deixa que eu digito. Pode saber. Tem um buraco fedorento aí. Aí o marido vai tomar banho, leva celular. Vai para o quarto, leva celular. Põe debaixo do travesseiro, põe no bolso. Está de cueca, está com o celular dentro da cueca. Pode saber. Tem senha? A mulher não sabe? É porque são minhas coisas. A Bíblia fala que ambos se tornaram uma só carne. Como assim uma coisa é minha, outra é sua? Isso é desculpa para viver uma vida paralela. É desculpa paralela. Essas coisinhas só está te levando para um buraco. Você dando glória a Deus e descendo para as trevas. De mãos assim, aleluia. Aleluia. Não pode mexer? Pode saber. Tem coisinha aí.
E se falar, tem que depois lavar até a boca. Isso eu estou falando já para os homens casados e mulheres casadas. Sem falar para os adolescentes, em que os pais loucos, para mim eles são loucos, tinha que estar tomando Gadernal 5 comprimido. Que é capaz de dar um celular para o filho, não olha o que tem, deixa o filho usar aquele negócio do jeito que bem entender, porque o pai é ocupado. Depois você me fala. Se mexer, você vai ver. Eu duvido que não tem um trem lá dentro. É disso que está falando as Escrituras. E nós estamos falando da cristandade, que espera a vinda de Cristo, que não é como o mundo, que é diferente, mas está vivendo as mesmas obras, se não piores. O dia que você achar um negócio desse, depois de algum tempo, tendo coragem de colocar as cartas na mesa, você vai falar assim: não, eu lembro que um ano o pastor falou isso lá na igreja. Não tem disso do que é meu, do que é seu. E-mail meu tem que estar aberto para ela, quem quiser, para ela que ela quiser ver. Meu celular está lá. Os meus dados não são apagados, está tudo lá, exposto. Estou nu e despido lá. Por quê? Não tem nada a esconder, porque eu sou parte dela e ela é parte de mim. Meu salário também não é meu. Eu não trabalho para mim. Meu salário é da minha família, chegou, está lá em casa. Tudo isso aqui é nosso. Vamos começar a pensar como família. Não faço coisas, não assumo compromissos em que ela não esteja interagindo. Simples assim. O verso de número 13. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas no quê? Na luz. Porque a luz, tudo o quê? Manifesta, Cristo é a nossa luz. Tanto é que quando eu reconheci os meus pecados, é porque Cristo me iluminou. Verso 14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre quem? Os mortos, e Cristo fará o quê? Desperta então, igreja, diante dessa sociedade, desse cristianismo podre. Levanta a cabeça, a consciência, se atente a isso. Cristo vai te esclarecer, você vai ver tudo, e começará a ficar tudo muito claro diante de você. Vede prudentemente como andeis, não como necios, ignorantes, mas como sábios. Não ande como um tolo. Falando em português, não seja um crente burro. Deixa de ser burro gospel. Remindo o tempo, porque os dias são o quê? Maus. Pelo que não sejais insensatos, tolos, mas entendeis qual seja o quê? A vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do quê? Porque encher do Espírito leva no verso 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Essa é a nossa manutenção. Daqui por diante, se você pegar o verso 22, está falando da manutenção da esposa com o marido. É tudo que eu estava dizendo, depois do marido com a esposa, do pai para com o filho, do filho para com o pai, do empregado para com o patrão, do patrão para com o empregado. Ele está falando da conservação. Não importa como o mundo vai andando, irmãos. Uma coisa é a igreja, ela não tem cumplicidade e nem ponto de referência, e nem é norteada em aspecto nenhum pela lógica desse mundo, nem que a lógica desse mundo pareça mais moral possível. Ela em si já é decaída pela condição da formação daquela ideia vinda à humanidade caída. Porém, o nosso conhecimento e sabedoria não vem da terra, porque a sabedoria do homem, além dela ser animal, ela é o quê? Diabólica. Mas a sabedoria que vem do céu, ela é benéfica, ela é pura. Aí ele vai dizer isso, olha, verso 19, falando entre vós com hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo em nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Agora ele coloca aqui o congregar. Se nós estamos falando de conservar, nós estamos falando intimamente de estarmos congregados em torno dessa verdade. Por que cristianismo independente não presta? Porque ele não é pautado em um corpo reunido em torno da verdade, insistindo, mas é um indivíduo à deriva. Por que estar reunido é uma importância vital para a igreja?
porque o mundo está reunido em torno desse tema. Enquanto nós estamos aqui por 2 horas falando do Evangelho, você tem o mundo 24 horas ensinando e administrando a obra do pecado. Alguns vão dizer assim, eu não preciso congregar. Enquanto você negligencia um momento como esse, fundamental para você ser motivado à insistência, por 2 horas, que para muitos já é um grande sacrifício, você está durante o seu dia envolvido 24 horas por tudo aquilo que é contra o Evangelho de Cristo. Então não é tempo demais que passamos reunidos. Então você tem que insistir isso. Pai, pegue os seus filhos pelo braço, chame eles. Mas antes de tentá-los e fazê-los frequentar uma denominação, façam eles perceber o Evangelho em você, na sua esposa, no seu esposo. Carrega eles. Tragam eles. Põe-os para ouvir. Ensine eles. Pois haverá, esse sufoco está chegando cada vez mais. Quanto mais o Estado está inchando e dizendo nas escolas sobre tudo que você diz o contrário. E aí? Sabia que existe uma lei para tirar dos pais o direito de educar os filhos? O socialismo defende que a criança não é um bem da família, é um bem da sociedade e deve ser instruída pelo poder que rege a sociedade, o Estado. Está vendo? Cristão comunista. Isso está vindo, estreitando. E o que os crentes estão dando? Dá galinha pintadinha. Vai dando galinha pintadinha, não dá mais nada. Quer o menino sossegado? Galinha pintadinha. É a melhor obra. Azul, bonitinha. Vai dando. Depois disso, dá bem 10. Vai dando outra coisa. Só. Quando chegar o momento, e esse momento vai chegar, em que ele vai ser muito bem instruído sobre tudo isso que você diz contra, mas não orienta ele. Ele terá uma grande bagagem. Aí você vai ouvir do seu filho falando assim, não, pai, se te chamar de pai, se não te chamar de Zé, de outra coisa, você é retrógrado. Você ficou nesse trem de igreja aí, ó. Não, o mundo é diferente. Sabe por causa de quê? Não há a insistência na doutrina. Mas eu volto a dizer a você que ama esse mundo e não consegue encontrar verdade nas coisas que eu te digo. Não se preocupe, vá de cabeça no mundo. Você achando que essas tentativas medíocres de falar de que eu me esforcei, eu tentei servir a Cristo de forma medíocre. Não. Você pode convencer a você ao Evangelho e você não convence. Se você quer o mundo, vai de cabeça. Quer trair a sua esposa? Vai. Tem um monte de mulher aí. Esquece o que eu te digo. Não preste atenção em nada que eu te disse. Aproveita, porque no momento que você morrer, vai vir um ônus disso. A cada milésimo de vida sua, reproduzirá bilhões e zilhões de anos de sofrimento, a cada milésimo. Então, vai de cabeça. O Evangelho não é bom para você? Não ligue para o que eu estou te dizendo. Agora, se você tem alguma raiz de temor no seu coração, se atente a isso. Conserve-se, insista de fé, insista em estar reunido nas casas, em oração, em examinar a Escritura, preservar diante dessa verdade, conflitar contra todo esse sistema corrupto em todos os aspectos, para que um dia os céus irá se abrir. Quando o céu se abrir, todos aqueles que estiverem com um penhor de Cristo entrarão na eternidade.